tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Presidente volta da Europa. 2 reforços na mala? Fala pessoal, tudo bem? Chegando para trocar essa ideia com vocês nessa sexta-feira, sextou com um S de saudade de ver o Inter em campo, aquele Inter de ontem, que faz 4-0, que joga bem sempre. Fazia tempo que a gente não viu o Inter jogando bem. Já é legal o chão, eu sei, deixa me iludir. Me deixa quieto, deixa eu me iludir. Dito isso, te inscreve no canal. Tá muito próximo da gente bater 50 mil inscritos aqui nesse canal. Muito próximo, então eu vou te pedir essa força pra gente bater 50 mil ainda esse mês. Dá? Acho que dá. Então te inscreve aí, quem puder se tornar membro do canal, e vamos falar um pouquinho de internacional. Porque a gente faz muitas críticas ao presidente Alessandro Barcelos. Muitas, sempre. E todas merecidas. Vamos ser sinceros. Mas também a gente precisa elogiar o Barcelos quando tem que elogiar. O Barcelos, em questão de negociação, ele é muito descolado. Ele é ligeiro, ele é esperto. Então, ontem eu falava na jornada, na Super Jornada Colorada do canal do Fabiano Baldassi, que algumas negociações eu atribuí a Barcelos. Principalmente quando a gente está falando de Alejandro, quando a gente está falando de Vilagra e Becão. Zagueiro Becão. Por quê? O presidente Alessandro Barcelos está na Europa. E lá na Europa é muito mais fácil dele se encontrar com o empresário dos jogadores que estão na Europa, conversar com o jogador, quem sabe ir até o clube e fechar negociações. Porque esse é o tipo de negociação que tu não fecha da noite pro dia, tu não fecha por um telefonema. Quando o próprio Barcelos contratou o Borré, contratou o Ener Valencia, ele aproveitou viagens e conversou, resolveu. Então o Barcelos tem essa coisa apurada de negociação. Isso é muito bom, porque o Inter se aproxima de 2 jogadores do CSKA, um deles é o Vilagra, o outro é o zagueiro Becão. Esse eu tenho um pouco mais de desconfiança, já te falo por quê. E o Inter se aproxima do Alejandro Becão e do Rodrigo Vilagra. São os 3, tá? Então, cara, todos do CSKA. Acho que o Alejandro eu fiquei na dúvida agora que time tá, cara. Vocês me pegaram no contrapé aqui. Deixa eu abrir essa minha tela aqui. Alejandro. Eu acho também que é do mesmo clube. Eu já tô confuso aqui, cara. É tanta coisa que o cara faz e se confunde. Alejandro. Fiquei na dúvida. Todo CSKA Moscou. Então o Inter prepara um pacotão do CSKA. O que não deu certo lá, o Inter tá trazendo para cá. Primeiro, o Becão até deu certo. O Becão teve uma lesão complicada, um ligamento cruzado anterior, se operou, voltou há pouco, ainda não teve uma sequência. É um zagueiro que vem para disputar a posição, sim, com o Gabriel Mercado, com o Félix Torres que chegou, com o Victor Gabriel, os outros 2 eu não conto. Então, é um jogador que pode ser bem interessante pro Internacional. O Alejandro, todo mundo sabe, goleador do Campeonato Brasileiro de 2024, com vitória da Bahia, com passagem pelo Red Bull Bragantino, um jogador que sim, tem qualidade, tá a fim de voltar pro Brasil e brilhar, viria junto nessa barca. E por fim, né, não menos importante, o Vilagra. Aí nós estamos falando de um argentino. Um jogador que foi vendido muito caro, o River Plate comprou muito caro, perdeu dinheiro nessa negociação, não rendeu no River, não rendeu no CSKA, mas tem qualidade. É o que eu falo. Ninguém paga 11 milhões de euros para um jogador que não tem qualidade. Naquela frase, a máxima aquela, todo dia sai de casa um bobo, um otário e um esperto quando se encontra. Não, isso não é nem otário nem esperto, isso aí ninguém paga. Então esse pacotão, vindo da Europa, vindo do CSKA, praticamente fecha o grupo do Inter e eu tento explicar por quê. Vamos lá. O Inter contratou um zagueiro, o Félix. O Inter estaria contratando um outro zagueiro, o Becão. 2 zagueiros era o suficiente. O Inter contratou o Paulinho de Paula, tá? Trazendo o Vilagra, mas incorporando o Benjamin, reforçou aquela primeira função ali. O Inter, a gente pede muito um reserva para o Alan Patrick. Cara, o Alex joga muita bola.
Joga muita bola. Tem um menino, não investe nessa posição. Eu não acredito que Alex, por exemplo, jogue menos que Oscar Romero. Pronto, resolvido. O Internacional precisa de um centroavante, vem Alejandro. Tem Borré, que meteu 2 gols ontem, o terror Borré matador. Faltaria o quê, Jairo? Um extrema. Que aí esse jogador tá no Brasil, no Palmeiras, o Bruno Rodrigues, que o Inter tá fazendo contatos tentando fechar essa negociação a pedido de Pesolano. Com isso, o Inter encerra o seu ciclo de contratações e monta um time mais qualificado que o do ano passado. Jair, tu tá louco? Não tô. Não tô. Tu perde Vitão, mas tu traz 2 zagueiros. Ano passado tinha Vitão, Mercado e o Victor Gabriel, e os outros eram inqualificáveis. Agora tu tem Mercado, Victor Gabriel, Becão e o Félix. Melhorou. Tu te desfez do Ramon e tá com o menino Alisson ali, que tá jogando muito futebol, não precisa de um outro. Tu tem o Bernabei pra disputar a posição, os dois. Talvez se desfaça do Thiago Maia, possa botar numa negociação, talvez até com o Palmeiras, por que não? Para trazer o Bruno Rodrigues, para acrescentar junto com o Vitinho e com o Carboneiro, se é que o treinador vai jogar, utilizar os dois. Então tu começa a ter um grupo um pouco mais qualificado que ano passado, tu começa a ter mais peças. Porque uma das principais coisas do ano passado, para mim, eram as peças de reposição que eram muito fracas. O Inter começa a se organizar para ter um time um pouco mais competitivo. Algumas coisas que me chamaram a atenção no jogo de ontem, quando o mercado dizendo que o ambiente está diferente, que o ambiente melhorou, que o treinador é exigente, exige, cobra, isso é muito bom. Então o Inter começa a ter uma organização em 2026 que me faz crer que não passaremos pelos perrengues que passamos em 25. Um Inter mais competitivo, mais organizado. Eu tô levando fé demais no Pesolano. Mas Jair, tu não gostava de estrangeiro? Não gosto de estrangeiro ruim. Eu tô levando fé no Pesolano que vai fazer um bom trabalho. Gostei. O primeiro contato que eu tive com o Pesolano foi na coletiva ontem, não tinha nunca olhado nos seus olhos. E gostei. Achei um cara centrado, sério. Gostei bastante. Bom, vamos ver. E também, voltando a tecer o elogio para Alessandro Barcelos, essas contratações da Europa, pode ter certeza que ele está envolvido em todas, pode ter certeza que ele se envolveu na negociação, se bobear foi até o país fechar. Nisso, ele é bom demais. O presidente Alessandro Barcelos tem um erro, ter sido presidente do Inter. Se ele fosse vice-futebol, o Inter teria um dos melhores vice-futebol que já teve. Já teve ele. Ele é muito bom nessa função. Mas se tornou presidente, perdeu tudo e aí a gente critica ele toda semana, valeu? Presidente que vai estar em Erechim, no primeiro jogo do Inter, no interior do estado deste Campeonato Gaúcho, o presidente está de volta. Grande abraço, tamo junto, like, se inscreve, vira membro, encaminha, redireciona, faz o que tu quiser. Até mais.